concorre de qualquer modo para a sonegação. Já o autor mediato, o autor mediato é aquele que não pratica a conduta prevista no tipo, mas ele é quem tem o que nós chamamos de domínio do fato. É ele que dá as ordens, é ele que controla a ação dos demais autores. Se uma pessoa manda os seus funcionários sonegarem, o diretor da empresa manda os funcionários sonegarem, embora ele não tenha praticado o tipo de sonegação, ele é o autor mediato. E pela teoria do domínio do fato, ele vai ser responsabilizado criminalmente, como se ele tivesse praticado o tipo, que na verdade o autor mediato se utiliza de uma terceira pessoa, comanda, dá ordens a uma terceira pessoa para que ela pratique conduta prevista no tipo penal. Tentativa. Meus queridos alunos, a tentativa, ela é possível. Nos crimes comissivos e nos crimes plurissubsistentes. Muito bem. Professor, quer dizer que quando eu tiver um crime que consiste numa ação, num fazer, uma conduta positiva, a tentativa, ela vai ser possível? Sim. Quando eu tiver um crime plurissubsistente, em que eu posso, esse crime, você consegue dividir os atos de execução do crime, você consegue dividir o iter criminis, eu também posso ter a tentativa de sonegação fiscal. Contudo, não terei nunca tentativa se o crime for omissivo ou se for unissubsistente. Por quê? Os crimes omissivos não admitem a tentativa porque consistem numa omissão. Na hora em que tu te omites e o resultado ocorre, o crime já está consumado, portanto não houve tentativa. E nos crimes unissubsistentes não existe tentativa porque tu não consegues fracionar o iter criminis. Tu não consegues dividir a cogitação, a preparação, a execução e a consumação. Professor, qual a competência para processo e julgamento dos crimes de sonegação fiscal? Os crimes de sonegação fiscal podem ser julgados pela Justiça Federal e podem ser julgados pela Justiça Estadual. Mas, professor, como é que eu vou saber? Simples. Se o tributo for da competência da Justiça Federal, violará bens e interesses da União, será julgado pela Justiça Federal. Se um tributo for da competência estadual ou for da competência municipal, ele vai ser julgado pela Justiça Estadual. Agora, se um tributo, se o agente da sonegação fiscal pratica uma sonegação envolvendo, quando houver continência ou conexão entre crimes da alçada federal e crimes da alçada estadual, por um princípio de especialidade e hierarquia,
a Justiça Federal será competente para julgar os dois processos. Se uma pessoa, por exemplo, sonega imposto de renda, sonega o ICMS e sonega o IPTU, ela violou 3 entes da Federação, União, Estados e Municípios. Como existe continência ou conexão entre esses crimes, todos eles serão julgados pela Justiça Federal. Mas atenção, na prática, há a separação dos processos. A sonegação contra o imposto de renda vai ser julgada pela Justiça Federal e a sonegação pelo ICMS e pelo IPTU será julgada pela Justiça Estadual. Cuidado, porque isso aqui com certeza é pergunta de prova. Bom, agora vamos falar da autonomia das filiais. Toda vez que eu falo da autonomia das filiais, eu conto uma historinha. A historinha é o seguinte: uma empresa, e essa historinha, anotem porque ela é pergunta de prova. Uma empresa de São Paulo, cuja matriz é em São Paulo, tem uma filial em Boa Vista, Roraima. E essa empresa, então, os diretores da empresa, os responsáveis pela empresa, ligam para a filial lá em Roraima, dizem: olha, vocês estão pagando muito imposto aí, ICMS. Faça o seguinte, começa a só declarar 50% do que vocês vendem na nota fiscal para a gente poder sonegar uma parte. O comando foi dado por São Paulo. Essa ordem enviada para Boa Vista, os funcionários subordinados a São Paulo cumprem a ordem para sonegar o tributo. Pergunto aos senhores: qual a competência para julgamento dessa sonegação fiscal? O processo vai tramitar em Boa Vista ou vai tramitar em São Paulo? Vai tramitar em Boa Vista. Por quê? Porque aqui vale a autonomia das filiais. Muito embora as ordens pelas decisões tenham sido tomadas em outro estado, competência é o local da prática das infrações. Se a infração de sonegação fiscal aconteceu em Boa Vista, vale o locus delicti, que é o local onde foi praticada a infração. Ação penal. Nos crimes de sonegação fiscal, a ação penal é pública incondicionada. Vamos repetir? Pública incondicionada. Significa que o Ministério Público não precisa de representação do ofendido ou requisição do ministro da Justiça para intentar a ação penal. Contudo, temos um problema. Atenção! O artigo 83 diz que a representação fiscal... Professor, o artigo 83 de que lei? Da Lei 9.430 de 96. Lei 9.430 de 96. Ele diz o seguinte: a representação fiscal para fins penais relativa aos crimes contra a ordem tributária, definidas no artigo 1º e 2º da Lei 8.137/90, será encaminhada ao Ministério Público após proferida a decisão final na esfera administrativa sobre a exigência fiscal do crédito tributário correspondente. Bom, aqui está dizendo o seguinte: quando tu praticas o ilícito tributário, tu sonegas um imposto, tu és autuado e tu vais responder um processo administrativo
em que vão te assegurar contraditória e ampla defesa. Enquanto tramita esse processo administrativo na esfera fazendária, a parte tem o direito de se defender e provar que não sonegou o imposto. Beleza? Ora, o que está dizendo o artigo 83? Somente após decisão final desse processo administrativo é que a Fazenda manda a representação para o Ministério Público, para que o Ministério Público possa processar a empresa ou a pessoa física por sonegação fiscal. Aí tu vai me dizer assim, mas professor, o senhor não acabou de dizer que a ação penal é incondicionada? Como é que agora o senhor está dizendo que o Ministério Público precisa de uma representação da Fazenda após decisão final do processo administrativo para processar a empresa por sonegação? A questão é controvertida e nós temos aí, pode passar, 3 correntes doutrinárias em relação a essa questão da representação. Cuidado! Nós temos 3 correntes doutrinárias em relação à questão da necessidade de representação para que o Ministério Público possa mover a ação penal. A primeira corrente do artigo 83 da Lei 9.430/96 diz o seguinte: o artigo 83 não criou condição objetiva de procedibilidade, de forma que o MP não está obrigado a aguardar o prévio exaurimento da via administrativa. Para essa corrente, vale o que nós acabamos de dizer: a ação penal pública é incondicionada, e ainda que a esfera administrativa não mande para o Ministério Público essa representação, dizendo que o procedimento administrativo já chegou a seu fim, o Ministério Público, se tiver provas, indícios da autoria e prova da materialidade do crime de sonegação fiscal, pode intentar a ação penal sem o procedimento administrativo. Primeira corrente. Segunda corrente. O artigo 83 não criou condição objetiva de procedibilidade, de forma que o MP não está obrigado a aguardar o prévio exaurimento da via administrativa para oferecer a denúncia. É igualzinha a essa outra. Contudo, a apuração da existência do tributo em processo administrativo constitui questão prejudicial heterogênea, levando à suspensão do processo. Significa o que essa corrente? Ela diz que o Ministério Público pode entrar com a denúncia, ingressar com a denúncia, sem a decisão final do processo administrativo. Mas como o processo administrativo é quem vai dizer se a pessoa está devendo ou não o tributo, se praticou ou não sonegação fiscal, a apuração dessa sonegação é uma questão prejudicial heterogênea, ou seja, o juiz criminal, quando receber a denúncia do Ministério Público, vai dizer o seguinte: nós vamos suspender esse processo de denúncia por sonegação fiscal até que eu tenha uma decisão definitiva na esfera administrativa para que nós possamos prosseguir com o feito. Porque eu posso prosseguir com o feito e ao final, na hora que eu for proferir a sentença, pode sair uma decisão administrativa dizendo que a pessoa não praticou a sonegação fiscal. Então é prudente eu suspender o processo